Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu intenciono que você esteja bem. Vamos lá? Meus amores, hoje eu trouxe o tema qual o verdadeiro pensamento dessa pessoa amada e mais duas revelações. Que revelações serão essas? Quando a gente for olhar os pensamentos, pode ser que surja para mim perguntas, por exemplo, sentimentos, ou se essa pessoa vai se aproximar, se vai tomar uma atitude. Então, eu vou fazer essas duas perguntas em cima da energia do pensamento que vai sair da pessoa amada. Eu trouxe essa primeira opção, esse potinho, essa garrafa linda, que parece uma porção mágica do amor. E a segunda opção, esse coração, tá? Se conecte com uma opção, pode ser a primeira opção, a segunda opção. Enquanto isso, eu vou tirar um arcano maior para cada uma opção também, enquanto vocês escolhem aqui, eu vou tirar um arcano maior para cada opção. Pensa na pessoa amada, traz, né, a energia dessa pessoa para a mesa. Aproveita, deixa seu like, gente, se inscreva no canal, deixa um comentário. Isso é super importante para mim. Mas vamos lá entender o que essa pessoa verdadeiramente sente em relação a você. Tirar essa carta para esse aqui. Essa para o coração. Vou mostrar as cartas também. Gente, mas é importante, igual por exemplo, sai um enforcado. Ah, eu escolhi o que tem um enforcado. É importante ouvir a tiragem e não ir pelo nome da carta. Porque às vezes a carta, com o decorrer da tiragem, a gente entende a energia dela de uma forma diferente. Quem escolheu a porçãozinha, nós temos a carta da morte, tá? Eu adoro essa carta da morte, inclusive. O que vai renascer, o que vai transformar, né? E quem escolheu o coração, veio a carta da roda da fortuna, que eu também gosto. Vou deixar o coraçãozinho e a roda da fortuna aqui no cantinho e vou começar com quem escolheu a porção. Vou colocar aqui no meio, vou chegar um pouquinho mais pra cá para não confundir mesmo. Vou deixar bem pra cá. O que essa pessoa realmente pensa de você? Vamos lá, saiu a carta da morte. Vamos entender o que essa carta da morte quer trazer sobre os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Deixa eu ver. Vou tirar 4 arcanos menores, gente, para entender os verdadeiros pensamentos dessa pessoa em relação a você. Vou ajustar aqui. Vamos entender aí. Entender se essa morte é uma transformação, uma ressignificação, uma finalização de ciclo, né? Olha, um pajem de espadas, um 3 de ouros, um 5 de ouros e um 7 de copas. Olha, aqui não é uma energia de finalização agora. Provavelmente vocês já finalizaram, né? Então você está procurando saber dessa pessoa para entender como que está o pensamento dessa pessoa após uma finalização. Então provavelmente vocês já finalizaram, porque olha, a carta da morte está bem ligada tanto com o 3 de ouros quanto o 5 de ouros. Então vocês podem ter tido um momento de parceria, amizade, conexão, mas não me dá o aspecto que isso acontece ainda no momento atual. Para algumas pessoas aqui, essa pessoa pode ter escolhido seguir em frente, tá? Então, por exemplo, vocês estavam em um relacionamento, vocês estavam ficando e essa pessoa mostrou para você como se tivesse dúvidas do que queria em relação ao relacionamento de vocês, se queria manter investindo na relação ou se queria seguir em frente ou, né, investir em uma outra pessoa e acabou seguindo em frente, deixando você,
tá? Não é um aspecto aqui, essa primeira opção, de alguém que você está junto no momento atual. É muito mais quem está procurando uma leitura para saber por que essa pessoa foi embora, né? O que ela pensa depois do afastamento. E me dá o aspecto de ser uma pessoa que provavelmente se afastou justamente por isso, né? Estava ali no momento de parceria e conexão com você, mas não queria mais investir nessa relação por dúvidas, muita imaturidade emocional também, e acabou seguindo em frente. Essa energia, gente, eu vejo que essa pessoa tem um pensamento em relação a você, até mesmo como se sentisse que fez algo que não deveria ter feito em relação a você, que pode ter te magoado ou agiu de maneira muito imatura com você. Se pudesse voltar no tempo, talvez essa pessoa faria as coisas bem diferentes, não que signifique que essa pessoa ficaria, mas talvez a forma que fez a finalização, hoje essa pessoa enxerga que não deveria ter feito dessa forma, poderia ter agido de uma forma diferente. Então eu vejo muito nesse aspecto aqui. É como se pensasse até mesmo que você não merecia a forma que as coisas aconteceram, ou que você esperava uma estrutura maior dessa pessoa e ela não soube te entregar essa estrutura na época. Então ele me dá aqui um aspecto como se o pensamento que essa pessoa hoje tem em relação a você é muito sobre o fato dela perceber de alguma forma que pode ter agido com você de maneira que não foi tão madura naquele momento, sabe? Então eu vejo esse tipo de pensamento. Vamos ver se essa pessoa se arrepende dessa atitude, o que sente, né, quando pensa nessa finalização ou nessa atitude. Vamos ver a primeira aqui. Me deu essa curiosidade. Rainha de paus, 2 de paus. Vamos ver se essa pessoa se arrepende. Rei de copas e 9 de copas. Interessante. Gente, aqui é o seguinte, eu não diria que essa pessoa se arrepende, não fica se martirizando, tá? Mas é uma pessoa que reconhece que não sabe expressar sentimentos de maneira madura, entende? É esse tipo de pessoa. É como se você fosse uma pessoa muito expansiva. Você consegue expressar seus sentimentos, você consegue falar, você não tem um ego e o medo de falar o que você está sentindo, enquanto essa pessoa sente muitas coisas e guarda para si mesmo, sabe? Então, quando eu olho se essa pessoa se arrependeu, eu não vejo que é uma coisa que a pessoa se martiriza, mas ela acredita que se ela tivesse um pouco mais de maturidade e mais desenvoltura na comunicação e na emoção, ela poderia ter lidado com a relação naquele momento e com a finalização de uma forma diferente, tá? Mas eu também vejo que essa pessoa enxerga que, mesmo que pode ter sido para algumas pessoas essa finalização uma coisa, né, do nada, simplesmente foi lá e finalizou com você, que se mantesse na sua vida iria atrapalhar os seus próprios caminhos também. É como se essa pessoa também enxergasse que, por ele não ter muita certeza do que queria ou como iria te oferecer um bom relacionamento, poderia travar os seus caminhos. E tem uma noção que você é uma pessoa expansiva, inteligente, que tem muita coisa para conquistar, para fazer. E se ele ficasse ali encebando, sabe? Você não conseguiria conquistar as coisas que você vem conquistando. Então, esse jogo aqui é muito para as pessoas que no momento atual, inclusive, está no nível de realização, está no nível assim de, poxa, eu fico com uma incógnita sobre essa situação, mas eu também me reconheço, eu reconheço a minha força, reconheço quem eu sou, o que eu mereço, aonde eu vou chegar. Então, vocês não são pessoas que isso aconteceu e te parou, te deixou ali ao léu. Não, você se refez também, sabe? Vamos ver mais aqui. Vamos ver se essa pessoa
né? Deseja no futuro, quem sabe te procurar. Vamos ver. Cavaleiro de Ouros. Rainha de Ouros. Entendi aqui. 5 de paus. E 8 de paus. Olha, gente, essa pessoa, se vocês não estão conversando nem nada, saiba que essa pessoa ainda vai entrar em contato, vocês ainda vão conversar no futuro. Mas eu preciso ser muito honesta aqui para vocês, tá? Honesta em que sentido? Honesta no sentido que essa pessoa não está compatível com você. Essa pessoa ainda vai ter um momento de comunicação contigo, ou vocês vão entrar em contato, ou vocês podem se encontrar em determinado lugar e ter a oportunidade de conversar. Mas você sempre vai perceber que existe uma discrepância entre você e essa pessoa. Talvez você, olha só, nós temos aqui um cavaleiro de ouros e você vindo como rainha de ouros. Talvez a pessoa, ela nunca vai estar pronta para investir na relação de vocês na mesma medida que você, como rainha de ouros, estaria pronta para investir nessa relação. Você tá me entendendo? É como se o que existe em você de maturidade para fazer essa relação dar certo, essa pessoa não tem para te oferecer. Então pode ser um relacionamento desigual, aquela relação que essa pessoa pode até te procurar no futuro, mas você acaba percebendo que você investe muito mais na relação do que o outro, sabe? Mesmo que ele possa investir várias moedinhas, a sua moeda tem um valor mais profundo aqui. É igual quando você tem irmão mais novo e vocês inventam de fazer um cofrinho único para depois dividir o valor final. E aí você coloca várias moedinhas de R$1 e o seu irmão coloca só moedinha de 5. Na quantidade parece que ele está colocando muito mais, mas na estrutura dos fatos, você tem muito mais para oferecer dentro dessa relação do que a outra pessoa, tá? Então eu vejo que ainda vai ter uma comunicação entre vocês, mas sendo bem honesta, essa pessoa que você trouxe para a mesa não me dá o aspecto de ser uma pessoa que tem uma energia de trazer uma estabilidade para os seus caminhos. Tá? E até vejo que pode ser uma pessoa muito confusa, uma pessoa que não sabe às vezes muito bem o que quer, ou pode ter uma perspectiva emocional e daqui a pouco ter uma confusão sobre essa perspectiva. Então, eu não vejo aqui como uma pessoa que vale a pena tal investimento. Pensa em você, pensa em como a situação se aconteceu, mas eu vejo como se fosse uma pessoa que tivesse muita imaturidade, tivesse muito menos para investir numa relação do que você tem para investir no relacionamento, tá? Vou tirar uma carta dos anjos do romance para você. Vamos ver o que os anjos têm a dizer aqui para você. Olha, vem falando para você pedir apoio aos seus amigos, tá? E o que significa essa carta, Tainá? Ela pode significar em alguns momentos, né, que você precisa sair mais com seus amigos, curtir mais a vida, entender mais sobre a vida ao lado dos seus amigos, ou até mesmo, sabe quando a gente ainda está nesse processo de finalização de ciclo, os amigos podem te ajudar a se reerguer. Então é como se você tivesse que se colocar um pouco mais à disposição e o apoio dos seus amigos. Essa disposição e o apoio dos seus amigos poderão te trazer, de certa forma, não só o acolhimento, mas quem sabe a transformação que você precisa para a sua vida, ou seus amigos vão te apresentar um novo amor aí, que vai fazer com que seu coração realmente brilhe, mas é uma energia muito interessante, seus amigos te auxiliando, tá bom? É isso, luz e paz no seu caminhar. Vamos para a segunda opção? Pegar assim as cartas, melhor forma. Vamos lá para a segunda opção. O coração aqui no cantinho. Vamos entender essa roda da fortuna.
O que será que essa roda da fortuna tem para dizer? Que a gira vai girar, que vem girando na cabecinha dessa pessoa, ou que vocês são uma relação kármica, que mesmo que essa pessoa possa tentar não pensar em você, acaba pensando muito em você. Vamos entender um pouquinho aqui. Enquanto isso, meus amores, deixa o seu comentário. Curta esse vídeo. E se inscreva se não é inscrito ainda no canal. Vamos lá. 4 cartas. Nossa, um coração partidíssimo. Essa. Gente, que loucura isso aqui. Engraçado, aqui eu vejo que existe um pensamento dessa pessoa em relação a você. É como se essa pessoa estivesse mudando o pensamento dela em relação a você no momento atual, tá? Porque a roda da fortuna já me traz esse aspecto, né? Que a roda gira. Repara que daqui sai um fluido branco, aqui um fluido preto. É como se tivesse as coisas girando mesmo, né? As coisas entrando em equilíbrio ou até mesmo girando para chegar em algum aspecto. Existe algo no passado de vocês ou algo que aconteceu anteriormente que pode te deixar essa pessoa com o coração partido, com uma sensação que talvez as coisas não fossem dar certo, ou vocês tiveram algum episódio que pode ter desestruturado um pouco vocês. Mas logo depois nós temos um cavaleiro de ouros, um rei de ouros e um pajem de ouros. Então é como se essa pessoa aqui, gente, ela estivesse pensando que existe uma necessidade de deixar para trás algo que pode ter machucado vocês dentro dessa relação, para que vocês possam ter estrutura e seguir em frente, tá? Então, é um aspecto como se essa pessoa quisesse investir num futuro sólido com você, mas que tivesse a noção que para esse futuro sólido acontecer, precisa dar as costas. Repare que todos eles estão olhando para cá, né? Precisasse dar as costas para algo que aconteceu no passado. Pode ter sido no passado com você, ou é uma pessoa que entendeu que se não se resolver com o passado, vai perder você dentro dessa relação. Sabe que você não foi a pessoa que machucou no passado ou trouxe dores emocionais no passado, então não pode cobrar de você o que esse coração, né, se partiu no passado. Então é como se essa pessoa estivesse pensando que precisa fazer essa roda girar, não olhar para o passado, porque se ficar olhando para o passado, não vai ter estrutura no momento presente. Vamos dar uma olhada o que essa pessoa quer com você? O que essa pessoa quer com o meu consulente? O que essa pessoa de fato quer com o meu consulente? 4 de paus, é realmente uma energia como se essa pessoa estivesse pensando, 10 de ouros, em deixar algo no passado. Talvez vocês tiveram um momento, Ás de ouros, no passado de vocês e não foi um momento tão agradável. 8 de paus. E essa pessoa entende que se ela ficar remoendo o passado, vocês não vão conseguir estruturar o momento presente. Então é necessário deixar a gira girar, a roda da fortuna girar, para que vocês possam ter estabilidade no momento presente, sabe? Porque quando eu olho que essa pessoa quer com você, 4 de paus, 10 de ouros, Ás de ouros e 8 de paus, essa pessoa quer uma estabilidade com você. Mas quando eu olho essa primeira carta, me dá o aspecto que existe alguma fragilidade na relação de vocês, que se vocês ficarem remoendo essa fragilidade, vocês não vão ter o 10 de ouros, que é a relação estruturada. O Ás de ouro é um novo início estruturado também. Então, eu vejo como se essa pessoa tivesse uma noção que existe uma necessidade de deixar o passado no passado para que vocês possam estruturar. Ou vocês têm
uma situação, né, do passado e que se ficar remoendo essa situação, vocês não vão conseguir reiniciar a história de vocês. Ou essa pessoa colocava o passado sempre à frente, a ponto de atrapalhar os caminhos amorosos de vocês. E esse fato de atrapalhar o caminho amoroso de vocês, essa pessoa já entendeu que ou ela enterra o passado dela, ou ela vai ficar remoendo o passado dela e não vai conseguir ter a estabilidade com você. Agora, se deseja ter essa estabilidade com você, existe a necessidade de deixar o passado no passado. Vamos ver o que essa pessoa está sentindo hoje em relação a esse processo de transição e, né, de deixar o passado no passado? Melhor, vou fazer a pergunta se essa pessoa vai conseguir deixar o passado no passado. Essa pessoa vai conseguir fechar esse ciclo com o passado? Nove de paus. Vai, com certeza. Não é um ciclo fácil, mas vai. 9 de copas. 9 de copas, gente. 4 de copas. Pajem de copas. E o 6 de copas. Interessante mesmo isso. Gente, essa pessoa ela vai conseguir sim finalizar o ciclo dela com o passado. Não é um ciclo fácil de ser finalizado, não é uma coisa tranquila de ser resolvida, mas talvez essa pessoa já entendeu que ela precisa fazer isso. Enquanto ela não fizer isso, a chance é dela não ser feliz mesmo. Então, como essa pessoa está muito determinada, né? Pajem de copas, ás de ouros e rei de ouros, olha, na mesma fileira, como se a pessoa estivesse muito determinada a viver algo sólido, algo que seja realmente maduro emocionalmente, eu vejo essa pessoa disposta, talvez até passar um pouco em cima do próprio ego para conseguir sustentar uma relação que seja sólida. Então, vai conseguir finalizar esse ciclo com o passado? Essa pessoa não vai esquecer o passado, independente daquilo que aconteceu, porque isso é impossível, né? A não sei que a pessoa tenha amnésia, mas é uma energia que é uma pessoa que vai entender que é hora de deixar o passado no passado, parar de ficar lutando com o passado para poder vivenciar o momento presente ao seu lado, tá bom? Vamos ver o que os anjos do romance têm a dizer? Qual o conselho dos anjos? Expresse seu amor. Olha, engraçado, gente. Expresse seu amor. Dê você o primeiro passo, né? Mostre que está disposta e disponível para essa pessoa, para que essa pessoa também movimente na sua direção. Mas essa carta, por incrível que pareça, mesmo que esteja escrito dê o primeiro passo aqui, eu sinto que essa pessoa vai dar o passo. Por que essa pessoa vai dar o passo? Porque talvez em outro momento você se movimentou muito. E essa pessoa mostrou que tinha muitas amarras para fazer as coisas acontecerem. Então essa pessoa entende que nesse momento é de responsabilidade dela movimentar as coisas e te mostrar que está disposta a deixar o passado no passado para trazer estabilidade para o momento presente. Tá bom? É isso, meus amores. Luz e paz no seu caminhar. Caso você queira uma consulta comigo, entre em contato nesse númerozinho que eu deixo aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.